Oi pessoal, a todos mais uma vez uma boa noite. Eu falo aqui agora da Praça Dom Pedro II, melhor dizendo da Avenida Maranhense, porque esse que é o nome correto daqui da avenida. Eu aprendi quando criança, através dos livros de história e dos livros de mamãe, de minha mãe, até mesmo das falas de minha mãe, que o nome dessa avenida realmente é Avenida Maranhense. Bom, eu falo aqui também, ali atrás, do Palácio dos Leões. Mas por que eu estou fazendo aqui um vídeo falando atrás do Palácio dos Leões? Bom, primeiramente, nós tivemos um feriado no estado. Domingo foi um feriado, dia 28 de julho. Foi o feriado da adesão do Maranhão à independência. Eu deveria ter feito o vídeo no dia 28, mas por motivos de saúde não fiz o vídeo. E hoje, 1º de agosto, já que estamos na semana de 28 até o dia 3 de agosto, 28 de julho, de 28 de julho até o dia 3 de agosto, então estamos dentro da semana do feriado. Pois bem, foi um feriado que poucos maranhenses deram valor, infelizmente, que é uma verdadeira vergonha falar isso, mas é a pura realidade. Mas poucas pessoas sabem o motivo desse feriado, de 28 de julho. É o feriado da adesão do Maranhão da independência. Mas, professor Alex, por que você está falando de adesão? Maranhão aderiu a alguma coisa? Maranhão foi contra a independência proclamada por Dom Pedro I? Foi mais ou menos assim. O Maranhão, na época, ele era uma colônia. Era uma colônia vinculada a Portugal. Quando se refere-se quando um determinado território é colônia, o outro território no qual que domina a colônia se chama-se metrópole. Então, Portugal era a metrópole do Maranhão, sendo que o Maranhão ele era um estado que pertencia à colônia chamada Brasil. Pois bem, o Maranhão ele era uma colônia muito rica em cana-de-açúcar. E aqui se instalaram-se muitos colonos de Portugal. E esses colonos fizeram famílias, construíram seus impérios, suas fazendas, tudo voltado, tudo ligado economicamente a Portugal. Pois bem, os anos se passaram, a família real veio fugida de Portugal para o Brasil, veio fugida por causa de Napoleão, aqui se instalou por mais de 10 anos aqui no Brasil e elevou o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Praticamente Dom João VI, quando ele veio para o Brasil e deu esse título para o Brasil, em 1815, deu praticamente a independência do Brasil em relação a Portugal, só que não foi uma independência propriamente dita. Pois bem, o Maranhão foi contra essa elevação, às escondidas, foi contra essa elevação, e quando ocorreu-se a independência do Brasil, no qual Dom Pedro, o príncipe Dom Pedro, o príncipe regente do Reino do Brasil, Dom Pedro proclamou a independência, o Maranhão não aderiu à independência do Brasil. Os colonos não aceitaram que o Brasil fosse independente. Por isso, o Estado do Maranhão não aceitou se aderir ao Império Brasileiro. Portanto, não foi somente o Maranhão, mas também outras colônias, também como o Pará, a Bahia e outras regiões, também não aderiram à independência do Brasil. Por isso, Dom Pedro enviou tropas para essas regiões, inclusive o Maranhão. Os proprietários daqui não aceitaram a independência do Brasil e tiveram que guerrear com o governo imperial de Dom Pedro. Eles foram ameaçados ameaçados em perderem as suas propriedades e caso não aderissem à independência do Brasil. Sendo assim, ocorreu-se uma guerra aqui em São Luís do Maranhão, com os colonos ligados a Portugal versus o governo imperial brasileiro de Dom Pedro I, até
que um lord, olha só, um lord inglês chamado Lord Cochrane, ele veio da Inglaterra para o Brasil a mando de Dom Pedro, porque Inglaterra e Brasil, eles eram tudo assim, unicarne, né? Eram marido e mulher. Então ele veio para cá, para o Brasil, para poder sitiar a cidade de São Luís, ameaçando bombardear a cidade de São Luís, caso os colonos não aceitassem aderir à independência do Brasil. E em 28 de julho de 1823, assinou-se o documento de rendição, no qual os colonos finalmente aderiram à independência do Brasil, e esses colonos eles voltaram para Portugal. Eles foram expulsos praticamente do Brasil, e assim o Maranhão tornou-se uma província vinculada ao Império, à monarquia brasileira de Dom Pedro I. Mas o Maranhão, apesar desse processo da adesão à independência do Brasil, o Maranhão ficou esquecido durante todo o período do primeiro reinado, e só teve um certo status de auge a partir do segundo reinado, no qual a produção de algodão e de café predominou aqui no estado do Maranhão, e chegou-se a essa produção ao auge durante a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, de 1861 a 1865, no qual, lá nos Estados Unidos, a plantação de algodão foi se despencando, e foram-se procurar, os agricultores foram procurar, os fazendeiros foram procurar em outras terras, inclusive aqui o Brasil, mais especificadamente o Maranhão. Outra coisa que eu quero também falar sobre, um pouquinho puxando o gancho da adesão da independência do Brasil, poucas pessoas conhecem, daqui mesmo do Maranhão, minha gente, poucas pessoas conhecem o hino do Maranhão. Entre o rumor das selvas seculares, ouviste o dia no espaço azul vibrando. Esse hino tem uma parte falando sobre o processo da adesão do maranhense do Brasil. Tem duas estrofezinhas que eles vêm falando sobre isso. A estrofe diz mais ou menos assim: 2 séculos depois disseste ao luso, a liberdade é o sol que nos dá vida. Então essa estrofe ela fala justamente sobre o processo da adesão do maranhense, da adesão do Maranhão à independência do Brasil. Quando se refere a 2 séculos depois, foi 2 séculos depois da fundação de São Luís, porque São Luís ele foi fundado em 1612. Então, se você contar 1612 com mais 100 anos, 1712. 1712 com mais 100 anos, 1812. Então, praticamente 2 séculos depois. 2 séculos depois disseste ao luso. Quem é um luso? Portugal. A liberdade é o sol que nos dá vida. Quando se refere à liberdade, se refere ao que é a independência, né? Então, poucas pessoas conhecem esse trechinho do hino do Maranhão, né? Sendo que o pessoal prefere saber do hino do Corinthians do que o hino do Maranhão, né? E outra coisa que eu quero deixar claro é que ali atrás está o Tribunal de Justiça do Maranhão. Hoje foi publicado o edital do concurso do TJ. E entre as questões que são colocadas no concurso do Tribunal de Justiça se refere-se à geografia e à história do Maranhão. O último concurso do TJ foi em 2008, 2010, por aí, 2011, se eu não me engano. Teve uma questão que caiu justamente sobre o hino do Maranhão, que se referia-se justamente ao processo da adesão do Maranhão à independência. Poucas pessoas acertaram essa questão. É triste. É triste você ver, eu como professor de história, como maranhense de coração, ludovicense de coração, ver gente que ainda não sabe da história do seu estado. É triste, mas essa é a realidade. E esse palácio aqui, gente, é um palácio histórico. É um palácio lindo, uma coisa muito bonita. É uma coisa muito bonita mesmo. Isso aqui tem uma história muito grande. Tem gente que realmente não dá valor. Prefere dar valor à classificação do Flamengo ontem na Libertadores do que saber da história do Maranhão. É triste,
Mas essa é a realidade. E eu, como professor de história, não posso deixar de comentar, de falar dessas coisas. Queiram ou não queiram, mesmo que a verdade doa. Mas essa é mais importante, né? Mas quem valoriza, claro, valoriza a história do Maranhão, parabéns, porque você é maranhense de coração, consegue saber da história do seu estado. Ah, e outra coisa, antes de encerrar esse vídeo aqui, os mais velhos, os adultos que estão assistindo esse vídeo vão saber o que eu vou falar agora. Na minha época de ensino fundamental, eu estudei um livro muito bom, que eu tenho até hoje na minha casa. Esse livro chama-se Terra das Palmeiras. Um livro muito bom. Hoje esse livro não existe mais para se vender. Livro Terra das Palmeiras. E o livro Terra das Palmeiras fala sobre a geografia e a história do Maranhão. Não ligue não, pessoal, porque é um som automotivo que está passando aqui embaixo. Mas esse livro, ele fala sobre, com detalhes, a geografia do Maranhão, a geografia de São Luís do Maranhão, a história do Maranhão e a história de São Luís. Quem tem esse livro, parabéns, porque esse livro ele é uma relíquia, uma verdadeira relíquia. Para quem tem, é claro, que esse livro também lhe fala sobre o processo da adesão do Maranhão à independência do Brasil. Então, fica aqui esse registro, esse vídeo falando um pouco sobre esse momento histórico que se fez 196 anos, que vai fazer daqui a 4 anos 200 anos. Espero que o governo do Maranhão, até lá, esse governo que está aqui, que mora aqui, que é o governo do Flávio Dino, que ele faça uma homenagem em 2022 ou em 2023, melhor dizendo, sobre o processo de adesão do Maranhão, do Maranhão à independência do Brasil. Que você fala pelo menos uma solenidade relacionada a esse evento. E como sugestão ao governador e ao governo do Maranhão, já que o governo é comunista, governo comunista faz desfile, solenidade militar. Quando eu estudei a União Soviética, todo santo mês de outubro a União Soviética realizava a parada militar em referência à Revolução de Outubro, lá na Praça Vermelha em Moscou. Se os comunistas promovem desfiles públicos, solenidades públicas, por que o governo do governador Flávio Dino não promove no dia 28 de julho, aqui no Palácio dos Leões, na Praça Dom Pedro II, uma parada militar em alusão a esse evento? Seria importante. Lá em São Paulo, o governo de São Paulo faz o evento militar, a parada militar, em homenagem, em alusão à Revolução Constitucionalista de 1932, lá no Sambódromo de São Paulo. Se eles fazem lá, por que não pode fazer também aqui? Não é? Deveria se fazer. Eu, se fosse governador, eu fazia, não tinha medo, não fazia, convocava a polícia militar, o exército, a marinha, a aeronáutica, fazia aqui a parada militar em alusão ao evento. Não se faz em alusão ao 7 de setembro? Por que não faz em alusão ao 28 de julho? Seria bom, seria importante para resgatar a memória do maranhense, para preservar a história do estado. Então, fica aqui essa minha sugestão para você maranhense, para você, caso for algum político que tiver aí assistindo esse vídeo. Fica aqui meu recado e fica aqui essas imagens lindas aqui do Palácio dos Leões, que agora tá em amarelo, em alusão ao agosto dourado, que é em referência ao mês da amamentação. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos e bom final de semana.